A influência da humanidade no crescimento dos animais. Pesquisadores do Instituto de Ciências da Evolução da Universidade de Montpellier, na França, fizeram uma análise minuciosa das espécies nos últimos 8.000 anos. O estudo confirmou que após a Idade Média, com a maior interferência no meio ambiente, o ser humano foi responsável pelo encolhimento dos bichos silvestres e pelo aumento do tamanho dos animais domésticos. Segundo os cientistas, com mais oferta de comida como carne, leite, grãos, os domesticados da região mediterrânea francesa, por exemplo, como a ovelha e a galinha, foram ficando maiores. Por outro lado, os animais que viviam livres na natureza, como a raposa vermelha, a lebre e o coelho, diminuíram cada vez mais de tamanho por causa principalmente da destruição das áreas de florestas. Outro estudo recente, este da Dinamarca, da Universidade de Aarhus, divulgado em 2024, comprovou que nos últimos séculos a caça sem controle foi responsável pela extinção em massa de grandes mamíferos. Mais uma vez, a ciência mostra como a presença humana pode impactar o equilíbrio da vida na Terra. Olá, está no ar o Repórter Eco, com informações que devem contribuir na busca de um mundo melhor e mais digno. Os temas principais: a defesa dos cursos d'água, uma ativista indígena e a natureza exuberante. Veja os detalhes do programa de hoje. A arte como aliada do Manifesto pela Recuperação dos Rios Brasileiros. A líder Chai Suruí vai levar a voz dos povos indígenas no Conselho de Jovens que participam dos debates da COP30, a próxima conferência da ONU sobre o clima. E a fotógrafa e bióloga Maísa Santoro viaja por lugares remotos da Terra para registrar a riqueza de paisagens e formas de vida. O Manifesto dos Rios é uma ação da sociedade civil que usa a arte para chamar a atenção sobre a necessidade urgente de conservar os rios urbanos. A iniciativa está presente em 17 cidades brasileiras. 2 pesquisadores da Universidade de São Paulo, Vivian Blaso e Victor Quinjo, integram o movimento. Rio Tâmisa, Londres. Rio Sena, Paris. Rio Tejo, Portugal. Rio Chogyechon, Seul. Vastos rios que correm em metrópoles de diferentes partes do mundo. Em comum, a despoluição. Por muito tempo, esses rios estiveram sujos e contaminados. Depois de décadas de processos de recuperação, são atualmente pontos de encontro e entretenimento para as pessoas. Os rios voltaram a oferecer às cidades qualidade de vida. Na cidade de São Paulo, o Tietê, que no passado era um rio largo e limpo, onde o paulistano podia nadar, sofreu nas últimas décadas um intenso processo de urbanização, com despejo de poluentes químicos, esgoto e lixo. Com mais de 1.000 quilômetros de extensão, nasce em Salesópolis, no estado de São Paulo, e deságua no Rio Paraná, no sul do país. Victor Quinjo é pesquisador e dedicou parte dos estudos ao rio Tietê. Ele nasce limpo em Salesópolis, dá uma pioradinha já em Biritiba-Mirim, em Mogi tá bem ruim, né? E depois vai piorando, Guarulhos, Itaquá e tal. Chega em São Paulo, ele é retificado, então é só aqui que ele é retinho desse jeito. Quando o rio chega em Mogi, ele chega fino, ele não tem força para seguir. E ele começa ali um processo de um grande sofrimento, digamos assim, uma grande degradação. Mas ele é um rio
que está vivo e é grandioso e ele tem condições ainda, né, de se recuperar, como muitos outros rios do mundo se recuperaram, né? Como que a gente olha um rio a partir de uma perspectiva indígena, né? Ou não é só um recurso hídrico, né? Ele é o rio, né, que está aí muito antes de nós, muito antes dos nossos antepassados. Então é algo sagrado, né? A água é sagrada em muitas culturas. Então o Rio Tietê talvez seja um grande espelho, né, também da nossa cidade, da nossa civilização, do modo como a gente está vivendo. O pesquisador montou um conjunto de propostas para a recuperação do Rio Tietê. A ideia é que o documento ajude gestores a tomarem decisões que garantam a sustentabilidade dos rios e das cidades. Nós temos tecnologia, nós temos o conhecimento necessário para regenerar os rios. A gente precisa só realmente tornar isso uma prioridade. Essa indiferença social, né, que existe já há muitos anos em São Paulo, de a gente ignorar o Rio Tietê, né? A gente está andando na Marginal e a gente nem sabe, a gente nem se lembra, né, que é um rio. Isso é uma primeira transformação muito importante. No Brasil, uma das maiores ameaças aos rios é a falta de saneamento básico. Precisamos de mais recursos para o saneamento, com certeza, porém, nós precisamos que as pessoas tenham habitações adequadas e boas para elas, né? Que elas possam viver bem. Vitor Quinjo analisou o papel das artes em diferentes contextos em diversas cidades globais no processo de regeneração de rios. Diante da urgência de preservar rios urbanos e as nascentes, o Manifesto dos Rios é uma ação da sociedade civil que usa a arte para chamar a atenção para a causa. A iniciativa está presente em 17 cidades brasileiras. Eu acho que essa aliança entre o artista, o cientista, a comunicação e a sociedade civil é fundamental, né? Vivian Blaso é pesquisadora e uma das artistas que participam do movimento. O rio, ele não pode ser só utilitário, ele é mais do que isso, ele é um ser vivente e ele tem o direito de existir. Quando a gente ressignifica essa mensagem para as pessoas, então as pessoas passam a cuidar e passam a respeitá-lo. Na cidade de São Paulo, além do Rio Tietê, existem mais de 200 cursos d'água. Um deles é o rio Iquiririm, na Zona Oeste. Local escolhido pela artista para pintar uma cobra guardiã de mais de 25 metros. Tem as lendas mitológicas, as lendas ancestrais, né? Então, na cosmologia dos povos originários, a cobra ela é a guardiã, ela tem essa representatividade da força, tem toda uma história mitológica, né? Para Vivian Blaso, é possível reconectar as pessoas e natureza por meio da arte e fazer das cidades lugares menos hostis. Essas ativações elas ajudam a incentivar e mobilizar a opinião pública para a incidência de políticas públicas. E são essas políticas públicas que vão contornando as cidades, idealizando essa nova possibilidade pautada pelo bem viver nas cidades. Agora vamos conferir algumas das principais notícias da área socioambiental. O robô Perseverance da NASA encontra fortes indícios de vida microbiana em amostras extraídas de uma rocha de Marte, que foi formada há bilhões de anos. A descoberta foi publicada na revista Nature. Os cientistas identificaram no solo marciano vivianita e greigita, os mesmos minerais presentes na Terra, em rios e lagoas, e que são resultado da decomposição de matéria orgânica feita por micróbios. Segundo a Agência Espacial Norte-Americana, o achado é a evidência mais promissora de existência de vida em algum momento da história do planeta vermelho. O Comitê do Acordo de Paris, tratado da ONU para reduzir emissões de gases do efeito estufa, envia alerta em carta a 195 nações signatárias, pedindo financiamento para evitar o fracasso do mercado global de créditos de carbono.
Esse sistema permite que empresas e países que precisam atingir metas climáticas compensem suas emissões de poluentes por meio da compra de créditos ligados a iniciativas e projetos como os de reflorestamento. Nova técnica desenvolvida na Universidade de Copenhague, na Dinamarca, transforma plástico PET, usado em embalagens, em material capaz de capturar o dióxido de carbono e diminuir o impacto ambiental. O desafio agora é conseguir investimentos para fabricar o produto. Estudo inédito feito por cientistas de países da Bacia Amazônica mostra que as terras indígenas são essenciais não só para a preservação da biodiversidade, mas também contribuem para manter a saúde humana. De acordo com a pesquisa, os territórios ocupados pelos povos originários reduzem as doenças. Os dados foram comparados com problemas causados pelos incêndios e por mosquitos como a malária. Ilhas oceânicas brasileiras abrigam espécies que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Essas espécies, chamadas endêmicas, se concentram em Fernando de Noronha, Trindade e no arquipélago São Pedro e São Paulo. Como só evoluíram nessas regiões, são mais frágeis diante de ameaças como perda de área natural, mudanças climáticas ou espécies invasoras. Você acompanha logo mais aqui no Repórter Eco. Os preparativos para a COP30. A jovem líder indígena Chai Suruí vai levar a defesa da Amazônia e dos povos tradicionais nos debates da próxima Conferência da ONU sobre o Clima. Os preparativos para a próxima Conferência das Nações Unidas sobre o Clima em novembro em Belém, no Pará. A líder indígena Chai Suruí foi escolhida pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, para participar do grupo consultivo de jovens sobre a crise climática. Ela vai levar para a COP30 a defesa da Amazônia e dos povos da floresta. Lembra do impactante discurso da líder indígena Chai Suruí na abertura da COP26, Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas na Escócia em 2021? Única brasileira a discursar, lembrou que os povos indígenas habitam a floresta amazônica há pelo menos 6.000 anos e afirmou: Hoje o clima está esquentando, os animais estão desaparecendo, os rios estão secando e nossas plantas não florescem como antes. A terra está falando. Ela nos diz que não temos mais tempo. Com a aproximação da COP30 em novembro em Belém do Pará, foi convidada pelas Nações Unidas a integrar o Conselho da Juventude sobre Mudanças Climáticas, grupo de 14 jovens do mundo todo, criado pelo secretário-geral, Antônio Guterres, para propor aos líderes mundiais ações de combate à crise climática. Acho que é um reconhecimento, mas também com muita responsabilidade. Eu não estou ali só representando, né, o meu povo, o povo Paité Suruí, mas os povos indígenas do Brasil, a juventude do Brasil, né, as mulheres do Brasil, e para levar, né, para esses espaços, para levar para a ONU, onde as decisões são tomadas, onde os países discutem sobre o futuro, né, o futuro da nossa vida. Circulando pelo mundo corporativo, a gente Em 2021, Chai esteve no centro do programa Roda Viva da TV Cultura, ao lado do pai, o líder indígena Almir Suruí. Ali falou sobre a herança familiar de luta pela Amazônia e pelos povos indígenas. Meu
Meu pai é um grande líder, é um grande guerreiro que, como a gente conversou, já foi ameaçado de morte. A minha mãe também é outra grande ativista que doou a vida dela inteira na luta dos povos indígenas. Muitas vezes isso foi muito difícil para mim como filha mesmo e para os meus irmãos também, pela questão da ameaça, pela questão da pressão que é você representar um povo inteiro. Chay lamentou os retrocessos socioambientais promovidos pelo Congresso Nacional e lembrou o que é ser uma boa liderança. Um líder de verdade, ele tem que ter algumas qualidades. Ele tem que ser humilde, ele tem que saber ouvir o seu povo, porque esses representantes estão lá para representar, não para substituir o povo, não para defender seus próprios interesses ou para defender os interesses daqueles que os financiam, como as grandes empresas. Como conselheira da ONU, Chay pretende destacar ações realizadas pelo povo Paité Suruí em Rondônia, exemplos que podem ser multiplicados para ajudar no combate à crise climática. Como a própria ONU já reconheceu que somos os melhores guardiões da floresta, né? O povo Paité Suruí, né, desde 2008, né, faz o trabalho de reflorestamento, onde já plantou mais de 1 milhão de árvores. Além disso, a gente tem a nossa agrofloresta, né, que planta comida de qualidade, sem agrotóxicos, o nosso café. Os problemas enfrentados também estarão na mesa. E a gente vem enfrentando também inúmeras dificuldades. Uma delas é o próprio garimpo ilegal, que hoje já contamina, né, a nossa população e que pode trazer não só o impacto ambiental, né, mas também o impacto na nossa saúde, o impacto social, né, e o próprio impacto econômico, né, porque polui os nossos rios, destrói as nossas florestas. Né. A Associação do Rio Bonito diz que querem sua terra. Chay Suruí é produtora executiva do premiado documentário O Território, em exibição pela National Geographic. Ele mostra a dura realidade do povo Erueu-Auau, que ocupa a maior terra indígena do estado natal dela, Rondônia. A Amazônia aparece como fonte de vida. Nós somos a floresta, porque é a floresta que alimenta a gente, a floresta que dá água para a gente beber, é a floresta que protege a gente, que dá casa para a gente. É através dela que a gente consegue exercer a nossa espiritualidade. Então a Amazônia é vida, principalmente nesse momento tão importante que a gente vem vivendo da crise climática. Perder a Amazônia significa condenar o nosso futuro. Moradora da terra indígena Jaraguá, na capital paulista, Chay casou com o também líder Tiago Jecupé, da etnia Guarani. Fundadora do movimento da Juventude Indígena de Rondônia, se prepara para a COP30, reafirmando a importância dela ser realizada na Amazônia. Quando a gente está lá, muda sim, envergonha, pressiona, né? E a sociedade precisa entender que esses efeitos das emergências climáticas, as emergências climáticas tratam da vida de todos nós. A gente não pode perder a esperança, né? Mas a gente não pode nunca deixar de acreditar na gente mesmo, né? E todos os dias também eu acompanho e vejo o trabalho que é desenvolvido dentro dos territórios indígenas, seja lá em Rondônia, na terra indígena 7 de setembro do povo Paité Suruí, seja aqui no Jaraguá, né, na Mata Atlântica, com a proteção, né, desse bioma que quase desapareceu. E se está aqui ainda é graças ao povo Guarani. Veja a seguir aqui no Repórter Eco. Uma viagem pelo mundo em busca de belos cenários naturais registrados pela fotógrafa e bióloga Maísa Santoro. Bióloga, fotógrafa e ativista ambiental Maísa Santoro viaja por vários cantos do mundo para registrar as belas imagens da natureza.
A integrante da Liga das Mulheres pelos Oceanos quer compartilhar a paixão pela riqueza da fauna e flora, para que as pessoas passem a dar mais apoio à preservação da vida silvestre. Sob as águas do mar de Big Island, a grande ilha do Havaí, um encontro inusitado mudou a vida da paulistana Maísa Santoro, bióloga, fotógrafa de natureza e mergulhadora. Eu estava sozinha, entrando no mar, quando eu olhei embaixo d'água, era uma mãe jubarte com o seu filhote jubarte. Então, assim, jamais imaginar que fosse. E ainda mais jubarte, você consegue escutar elas respirando, né? São enormes, é um animal que chega a 15 metros de comprimento. É o meu animal preferido no mundo, porque é um animal fascinante. E ela olha para mim, ela vira o corpo dela para mim, junto com seu filhote, que imita o comportamento da mãe, que eles vêm junto na minha direção, e eu vou me afastando e girando em torno dela. Eu não sei se ela tá curiosa ou se ela tá gostando da minha presença ou não. Ela tá com o filhote e ele é vulnerável, né? E ela protege o seu filhote. Então, foi um momento, assim, que eu comecei a chorar embaixo d'água. Essa interação durou 2 minutos e 14 segundos, que é o tempo do vídeo, mas para mim vai durar uma eternidade, né? E eu entendi que realmente o que eu faço é por amor. Lugares remotos no planeta são a paixão da fotógrafa. No entorno do Polo Sul, a Antártica, com seus pinguins. Na região do Polo Norte, o Ártico, com focas e leões marinhos. E até o exótico Quisguistão, na Ásia Central, lar da águia real. Quanto mais remoto, mais verdadeiro é e mais intocado o ambiente é, né, com relação aos impactos humanos. Então, a partir daí, você consegue ver a interação entre as espécies acontecendo. Por isso que eu vou sempre para regiões mais remotas e, de preferência, ilhas, né, que são riquíssimas em biodiversidade. E você tem sentido alguma diferença em relação às mudanças climáticas? Eu tenho percebido cada vez mais, principalmente quando eu retorno para os mesmos lugares que eu já fui, as mudanças climáticas afetarem o oceano de forma bem mais específica e evidente ao olho nu. É impactante ver o quanto os corais são impactados pelo aquecimento global, o quanto eles branquearam ao longo dos anos e quanto muitos já morreram e não tem mais retorno. E isso eu estou falando principalmente aqui do Brasil, tá? E são seres tão sensíveis e tão difíceis e levam tanto tempo para crescer, aí é um impacto assim que você sente uma certa urgência para atuar e fazer algo sobre isso, sabe? A gente fala que os corais, eles são berçário da vida marinha, eles abrigam 25% de toda a biodiversidade marinha do mundo. Como é que foram as suas idas à Amazônia? Não sei se você foi só no Brasil. Aí eu já vou para lá nos últimos 7 anos, todos os anos. É impossível não perceber o poder que a mata tem de manter os animais vivos e a nossa própria sobrevivência, né? Com a quantidade de água, e você sentir quando a floresta transpira, e você entender, olhar para o céu e falar, uau, essa neblina ela vai se transformar nos rios voadores, que são os que carregam em água outros países da América do Sul, mas também os grandes estados do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. A floresta amazônica, ela pulsa, e ela pulsa a vida o tempo inteiro, e você sente isso na pele. Participação que você tem na Liga das Mulheres pelo Oceano, e por que você resolveu se juntar a essa causa? É uma rede de mulheres que se preocupa com o oceano, não só biólogas, mas tem jornalista, tem fotógrafa, tem contadora, tem cinegrafista. E eu falei, cara, é um lugar perfeito para eu me conectar com pessoas que pensam como eu e para juntar forças também. Então eu comecei a fazer participação da Liga contribuindo com as minhas fotos, vídeos, fazendo palestra na Liga também, mas também recebendo contribuições de outras mulheres para conseguir levar nossos princípios adiante e conseguir realmente trazer mudanças mais concretas para o mundo, assim. O que você acha que belas imagens de natureza são capazes de causar nas pessoas? Quando eu comecei a trabalhar com conservação de fauna lá na África do Sul, e eu presenciei cenas bem difíceis, assim, né, de animais abandonados, animais desnutridos. E eu queria mostrar isso de uma forma que impactasse, mas eu segui um outro caminho, de mostrar o lado positivo. Foi assim que eu comecei, inclusive, que eu trouxe a fotografia para a biologia, para conseguir fazer com que a natureza se torne cada vez mais vista e valorizada pelas pessoas, e aí trazer informação que eu julgo importante para, de repente, mudanças de hábitos e, enfim, gerar mais consciência.
Quais são seus sonhos em relação aos ambientes naturais e às espécies? Que as pessoas consigam se ver como parte da natureza. E é isso que vai trazer mudanças significativas para o próprio meio. E assim as espécies vão prosperar, porque é uma cadeia, um depende do outro. Eu tenho aprendido muito com os povos indígenas justamente por isso, porque eles são natureza pura e eles se veem como parte da natureza. Então, como não cuidar daquilo que nos mantém vivos, né? Por hoje é só, mas fica o convite. A gente se encontra no próximo programa com mais projetos, ações e pesquisas em busca de um mundo que respeite a diversidade de formas de vida. Até lá!